minha parte, rogo a Jesus as bênçãos que nos sejam necessárias para a noite de hoje. E muito em particular, volto o meu pensamento a Maria de Nazaré, rogando a esta mãe tão querida ao meu coração, as suas bênçãos de amor e de luz. Que ela possa estender o seu manto azulado sobre todos nós, tocando as nossas palavras, coordenando os nossos lábios, nos fazendo digno da casa que nos alberga na noite de hoje. E principalmente, Senhora nossa, que Tu possas nos fazer dignos dos corações que aqui se encontram nesta mesma noite. É muito bom, a gente ter oportunidades de retornar aí, à casa de Glacos. É muito bom a gente chegar aqui e perceber, que a vida realmente continua. Há muitos anos, nós chegávamos aqui à casa de Glacos, e encontrávamos nesta mesa o seu Enio e o seu Elcio, que em determinada época nos fora grandes amigos, e grandes incentivadores, ao trabalho, grandes incentivadores à nossa luta, Seu Enio e mesmo seu Elcio, todas as vezes que eu entrava aqui, quando chegava antes dele estar concentrado, sempre trazia a mim um abraço de carinho, uma palavra de estímulo, e momentos que ficaram gravados, gravados para sempre no meu coração. Então hoje, ao chegar aqui, me assentei e estava ali ouvindo o palestrante que nos precedeu, e de repente eu ouvi um sussurrar nos ouvidos, e aí eu concentrei mais e pude, com muita alegria, receber um abraço tão gostoso, tão carinhoso, do seu Enio, e aquele sorriso tão amigo, tão gostoso, aquele olhar meio assim, de vez em quando ele fazia para a gente assim, do seu Elcio, E a gente vê, é muito bom a gente ver que a vida continua, e que os trabalhadores, que passaram, que estiveram aqui, que trabalharam com afinco, que eles continuam aqui, continuam presentes e continuam dando o de melhor que eles possuem, para a casa, para o movimento espírita, e para todos nós que tanto precisamos, nós ainda precisamos muito desse estímulo, principalmente a gente que vai ficando já com os cabelos brancos, essa certeza de que a vida continua é muito boa, é muito, muito tranquila, E quando pensei neste tema, da noite, fiquei muito feliz, desde o primeiro momento que eu tomei assim conhecimento, o convite, o conhecimento do tema, porque
posso dizer, né, tranquilamente, que Maria de Nazaré é uma das minhas paixões, né? Maria de Nazaré é, para mim, né, particularmente, Jairo, né, uma das minhas paixões e talvez o espírito que eu tenha por ele maior gratidão, né? Talvez o espírito que eu tenha por ele maior gratidão. Maria de Nazaré, ela é uma das, né, ela é uma das fundadoras, né, e ela mantém no seu nível mental, né, o Hospital Albergue Maria de Nazaré, que é um hospital albergue que está muito próximo à psicosfera terrena. E esse hospital albergue, né, quem quiser, assim, às vezes, ter uma noção sobre ele, não é? Ele é muito... O trabalho do hospital, ele é muito, muito comentado, muito vivo no livro Memórias de um Suicida, não é? Quando o espírito Camilo Castelo Branco, ele nos fala, né, quando o espírito Camilo Castelo Branco, ele nos fala sobre este mundo, né, que rodeia os suicidas, e ele descreve assim de uma maneira ímpar, de uma maneira maravilhosa, né, o trabalho dos legionários de Maria, não é? O trabalho dos legionários de Maria. Um outro espírito que fala muito sobre a colônia albergue Maria de Nazaré é Marcelo Rios, né? Um espírito também que mora em nosso coração. E todos nós que trazemos, né, do passado, as marcas doloridas do suicídio, todos nós que trazemos do passado as marcas doloridas e profundas do alcoolismo, nós conscientemente somos de joelhos, não é? Muito gratos à colônia Maria de Nazaré e ao Espírito de Maria, ao Espírito Maria de Nazaré. Porque se hoje muitos de nós estamos pela casa espírita, se hoje muitos de nós estamos aí ocupando a tribuna de uma casa espírita, muitos de nós médiuns, muitos passistas, não é? Muitos trabalhadores em diversas áreas, não é? Lutando com profundas dificuldades para que haja esse crescimento, não é? Nós agradecemos, não é, aos séculos, não é, às décadas, aos séculos albergados na colônia Maria de Nazaré, até que pudéssemos nos reconstituir perispiritualmente e pudéssemos, então, fazer jus a uma nova encarnação, não é? Então, é o Espírito que nos fala, assim, profundamente ao coração. E quando estava refletindo, né, sobre esse tema, eu fui aprofundando, e vi neste tema uma profundidade muito grande, avaliando cada momento de Maria, cada passagem que nós conhecemos sobre Maria, tanto através de livros, não é? Divaldo Pereira Franco, através de Joana de Ângeles, né, ele tem um capítulo sobre Maria de Nazaré. Chico Xavier, através dos Espíritos também, no livro Boa Nova,
não é? Ele traz um capítulo exclusivo sobre Maria de Nazaré. Maria de Nazaré também é comentada, né, muito incisivamente em vários evangelhos apócrifos, não é? E um dos espíritos que mais nos fala também sobre Maria de Nazaré é o espírito Sheila, não é? Sheila é um espírito que pertence também a esta falange de Maria de Nazaré, como Adolfo Bezerra de Menezes e como outros espíritos mais, não é? E espíritos estes que nos passam e nos transmitem, não é? Essa admiração a Maria de Nazaré e nos entusiasma esse trabalho. Então, vendo este tema, não é? Vendo este tema, eu decidi comigo que vou dedicar como 1 hora, não é? Aliás, nem é 1 hora, menos de 1 hora, como é um tempo muito pequeno, esse tempo é um tempo extremamente pequeno para se falar sobre Maria de Nazaré. Então, eu pensando comigo, eu resolvi, não é, que esse ano eu vou desenvolver um seminário, não é, sobre Maria de Nazaré, sabe? Um seminário que provavelmente vai ter como tema, não é, Maria de Nazaré, não é? Penso em colocar o sublime sacrifício, porque poucas pessoas caminharam com Jesus, caminharam ao lado de Jesus e se deram tanto para que a mensagem de Jesus pudesse realmente triunfar. Mas Maria devia ter mais ou menos 10, 11 anos, e ela então torna-se órfã. E tornando-se órfã de pais, ela é albergada pela prima mais velha, chamada Isabel, que à época desposava Zacarias. Isabel, embora prima de Maria, mas era infinitamente mais velha do que Maria. E Zacarias, esposo de Isabel, também era um homem já bem velho. Estas duas figuras, elas tiveram uma importância ímpar na vida de Maria, na medida em que, com Isabel, Maria recebeu muito, em termos de comportamento, em termos de respeito. Principalmente, Maria recebe de Isabel os seus fundamentos para que ela, então, fosse, ainda muito jovem, uma esposa ilibada, uma esposa realmente esposa do lar. Zacarias, que era o esposo de Isabel, ele era um funcionário do templo, ele era um trabalhador do templo. Zacarias dominava o Velho Testamento como ninguém, porque ele era também um pregador do templo, uma pessoa de profundo conhecedor, uma pessoa profunda conhecedor da Bíblia, profundo conhecedor da história do povo judeu, conhecedor dos profetas
e que, na realidade, amava a Deus com todas as forças da sua alma. Então, não fora à toa que Maria, este Espírito maravilhoso, este Espírito de escola, ele vai encaminhado a este lar para que estes valores, não que ela fosse aprender, mas que ela pudesse recapitular no seu contato com estas duas figuras. O tempo passa e Maria já estava entre os seus 14 e 15 anos, quando Zacarias e Isabel recebem um amigo de larga data, um amigo viúvo, que entrando em seu lar, participa ali de várias pregações, e este amigo se enamora daquela menina, porque a esta época deduz-se que Maria estava com entre 15 a 16 anos. Vale a pena lembrar que a esta época a média de vida girava entre 45 e 50 anos, que as pessoas que atingiam 50 anos eram consideradas pessoas extremamente velhas, eram chamados de patriarcas e matriarcas, pessoas que já tinham cabelos brancos, barbas encanecidas, não é? E vivia-se, a esta época, vivia-se muito pouco. José já era um homem na faixa dos 42 anos. Era um homem considerado já bem velho. E ele, então, conversando com Zacarias e Isabel, ele vai pedir a mão de Maria em casamento. Ele se dispõe a desposar aquela jovem. Aliás, ele era viúvo, possuía 5 filhos. Dentre estes filhos, 3 homens e 2 mulheres. Os homens passaram desapercebidos nas narrativas do Evangelho, mas as mulheres podem ser identificadas como Ana e Isabel. Ana e Isabel eram pessoas pouco mais novas do que Maria, mais nova 1 ano, uma mais nova 1 ano, a outra mais nova 2 anos, mas na realidade José e Maria se casam no templo que Zacarias era servidor, e a partir dali Maria retira-se com José para as terras de Nazaré. José era um carpinteiro que trabalhava diuturnamente, viviam numa casinha extremamente pobre, ali ajudado pelos seus 3 filhos, e Maria então assume com todo o altruísmo, Maria assume de coração aquele lar e passa a ser uma referência para a família de José. Os filhos de José
bem mais velhos do que Maria, obedeciam-na cegamente. E as filhas de José andavam diuturnamente com Maria e se formaram e aprenderam os primeiros ensinamentos e o beabá da vida com Maria de Nazaré. Maria era uma mulher extremamente simples, uma mulher do povo. E desde jovem, Maria era consideradíssima, estimadíssima dentro de Nazaré. As pessoas muitas vezes procuravam Maria ainda muito jovem. Pessoas idosas, pessoas mais velhas, buscavam a Maria como conselheira. E Maria, no aprendizado que ela tivera como Zacarias, ela dominava a Bíblia, dominava o ensinamento dos profetas e a lei mosaica como ninguém. Era uma menina, vamos dizer assim, temente a Deus. Certo dia, Maria, então, estava em seu quarto, já era noite. Quando falamos quarto, vamos falar de aposentos, porque as casas eram tão humildes que nós não podemos falar nesta divisão que nós temos hoje, quarto, sala, cozinha. Estes casebres, não é? Eles eram separados simplesmente por algumas peças mobiliárias, não é? Então, Maria, ela preparava-se para dormir. Isabel já estava ressonando junto a Ana. José havia saído com os seus 3 filhos. Maria, após olhar toda a casa, se prepara para dormir. Quando uma grande luz se fez no ambiente, Maria se assusta, dá um passo para trás, olha aquela luz e instantaneamente uma figura maravilhosa vai se materializando aos olhos de Maria. E esta figura, estendendo as mãos como se abençoasse a Maria, lhe diz assim: não temas, Maria, porque venho da parte de Deus, que achou graça em você. E Maria então se curva reverente. E ele então diz a ela: Ave Maria, salve Maria, cheia sois de graças, bendito é o fruto do vosso ventre, porque dele haverá de nascer aquele que apacentará todas as nações. O anjo envolve Maria em sua luz, envolve Maria em sua aura. Maria sente aquele instante
instante maravilhoso. E quando ela abre os olhos, ele havia desaparecido. Maria, ensimesmada, deita, e fica pensando se tivera um sonho ou se vivera uma realidade. Tamanho a maravilha do instante em que ela vivera. Os dias se passam e Maria sente-se grávida. Ela então entende o diálogo daquele anjo para com ela. Bendito é o fruto que está sendo gerado em vosso ventre. Ela então, temendo que aquilo viesse a lume, porque na realidade até ali ela não conhecera a José sexualmente. José já era um homem velho. E ela então, preocupada com o rumo dos acontecimentos, ela resolve visitar Isabel, que era sua prima, sua mãe de criação, visitar a Zacarias para desabafar, para falar com eles, porque talvez Isabel e Zacarias teriam uma palavra para lhe dizer. E ela então parte, viaja e chega à casa de Isabel. E para surpresa dela, Zacarias perdera a voz num dos dias do templo. Não podemos nos aprofundar nesta questão por causa do próprio tempo. Mas Zacarias a admira, lhe abraça. Maria contempla a Isabel. Maria, então, leva as mãos no abraço à barriga de Isabel. E Isabel, naquele momento, naquele instante, sente o feto se mexer em seu útero. E Isabel, então, diz a Maria: bem-aventurada és tu, Maria, mãe do meu Senhor, que se digna a visitar-me e tocar aquele que será o precursor. Na realidade, Isabel, neste primeiro momento, não sabia que ela estava grávida, mas ela diz com segurança: bem-aventurada és tu, que vens me visitar, que traz contigo, que és a mãe do meu Senhor. Então, Isabel afirma a Maria que ela estava grávida. Isabel já era uma mulher velha. Àquela época, os recursos eram muito poucos. Mas Isabel, que nunca engravidara, que fora toda a vida estéril, estava grávida. Ela gerava em seu útero a João, que mais tarde viríamos a conhecer como João
o Batista, que na realidade fora primo de segundo grau de Maria de Nazaré. Ora, Maria então retorna à sua casa, e retornando à sua casa, ela fala com José sobre a sua gravidez. José, a princípio, tem as suas dúvidas, porque na realidade ele não conhecera Maria como mulher, ele não havia tido a oportunidade da concepção com Maria. E ele era um homem velho, ele teme por ele, mas ele teme muito mais por Maria, porque naquela época o adultério era punido com apedrejamento, e ele se preocupa profundamente com aquele quadro, com aquela situação. E os dias se passam, e ele se afasta, torna-se mudo, taciturno, pensativo, até que, numa das noites, o mesmo anjo que surgiu a Maria apresenta-se também a José. E diz a ele: José, não temas, porque o que nela está sendo gerado é filho do Altíssimo. José ouve, reverente, entende a mensagem, e logo em seguida ele muda o seu comportamento e vai se tornar o guardião de Maria até os últimos instantes da sua passagem. Ele leva Maria a Belém, para o recenseamento, estradas perigosíssimas, difíceis, mas ele a acompanha, vai, leva, para que se cumprisse as Escrituras, através dos profetas, que diria que de Belém haveria de surgir o Alfa e o Ômega. E Jesus é concebido, nasce em Belém, que em árabe é Bel-en-Al, ou seja, casa de pão. Porque mais à frente Jesus iria dizer: eu sou o pão da vida, aquele que crê em mim jamais terá fome. Ora, eles retornam então a Belém. Desculpem, eles retornam então a Nazaré. E retornando a Nazaré, aquela criança vai crescendo dia a dia e alegrando a paisagem, alegrando os momentos de Maria e José. Era comum vê-lo junto ao pai, na carpintaria, era comum vê-lo sempre junto à sua mãe querida, por quem ele tinha grande admiração. Maria representa a mulher mãe,
Maria representa a mulher que assume verdadeiramente a sua maternidade. Jesus, Maria representa a mulher que abraça o seu lar com todas as forças da sua alma, não interessando as dores, as dificuldades e os percalços que este lar venha a passar. Maria representa a mulher que se coloca nos planos de Deus, na concepção da vida. Ela representa a mulher que na realidade se entrega na estruturação da vida, nas bênçãos da construção, da estruturação da família. Maria é este ser que através da maternidade, através senti alguém bater no meu ombro. Maria é este ser que através do seu emprego, da sua dedicação à família, é o grande exemplo para os dias de hoje, o grande exemplo para os lares, o grande exemplo para que nós coloquemos em nossos corações e avaliemos com profundidade a necessidade de nos alinhar aos planos de Deus. Maria, podemos dizer que é a materialização de Jesus em nossos lares. Era a mãe encantada com seus filhos. Em um dos evangelhos apócrifos, há uma narrativa linda. Era um dia chuvoso, com muitos relâmpagos, muitos trovões. Maria, Ana e Isabel estavam nas janelinhas pequenas, acanhadas daquele casebre. Jesus, Jesuá, ainda criança, muito jovem, adorava a chuva, adorava a água. E ele então, no meio daquele temporal, no meio daquela chuva, ele sai para a rua e Maria lhe grita: Jesuá, Jesuá. E ele sai caminhando e adentra a uma enxurrada e a água passando e ele brincando com aquela água, e ele assenta-se num pequeno barranco e começa a tirar com as mãozinhas filetes de barro. E ele, tirando os filetes de barro, ele vai moldando pequenas avezinhas na palma da sua mão. Maria deixa de preocupar-se
simplesmente admirando o filho querido, que naqueles instantes fazia uma obra tão maravilhosa. Qual a mãe que não sente prazer em admirar os seus filhos, que não sente prazer em contemplar o seu filho quando ele brinca com uma massinha, com uma coisa qualquer? Maria não era diferente. Ela transfere o seu coração a Jesus. Jesus, então, com as mãos cheias de pequenas avezinhas feitas de barro, ele sai de onde estava e aproxima-se de Maria, das irmãs, e simplesmente sopra as mãos. E ao soprar, aquelas avezinhas de barro ganham vida, tornam-se pássaros maravilhosos que mantêm-se pouco nos braços de Jesus, empolerados no braços de Jesus. E ele, olhando para Maria, dá o seu sorriso característico, e aquelas aves batem asas. E ele então diz a Maria: mãezinha, assim é a vida, assim é o espírito imortal. Da mesma forma que chega do barro, ele se desprende e voa para a eternidade. Maria se admira aquela criança, aquele filho. Jesus, então, diz o Evangelho, que cresce em graça e sabedoria. Mais à frente, 3 anos depois, Jesus já com uns 9 anos, José cai doente, e nesta doença de José, aproxima-se desta Sagrada Família um homem chamado Josafá. Josafá era um judeu essênio que morava em Nazaré, porque os essênios, para fugir às perseguições, eles tiveram que se adaptar à moda dos nazarenos. E Josafá, todas as noites, comparecia à casa da Sagrada Família, orava com José, com Maria, com a família, com Jesus, e Jesus encantava-se ao ver Josafá falar de Isaías, falar de Jeremias, falar dos profetas. E Maria sentia-se maravilhada ao ver o discurso de Josafá e ao ver Jesus discutindo os profetas com Josafá. É o amigo quando entra em nossos lares, quando bem recebido, quando bem amparado. As amizades são preciosas nas nossas vidas. As amizades, elas são para sempre. Maria, então, junto a Jesus e a Josafá, ela começa um trabalho maravilhoso em Belém. Jesus, desde cedo, visitava as pessoas carentes,
Nazaré. Visitava os fracos, os alquebrados, os caídos. Ainda muito cedo, convidava a sua mãe a estar com ele e convidava a Josafá. Eles trabalhavam o dia inteiro pelos caminhos, levando água, levando conforto, levando algum viver para estas pessoas. E Maria de Nazaré nunca iria esquecer estes ensinamentos de Jesus. Porque quando Jesus chega a Jerusalém, quando ele começa o seu trabalho messiânico, Maria passava o dia inteiro desenvolvendo também as mesmas tarefas que desenvolvia em Nazaré, visitando os carentes, visitando os oprimidos, visitando os fracos, as viúvas, as crianças. E fora Maria, a grande professora, a grande mestra de Maria de Magdala, fora Maria, a grande professora, a grande mestra de Joana de Cusa, mulheres que tiveram o seu encontro pessoal com Jesus, aprenderam com Jesus e transformaram-se com Maria de Nazaré. Maria de Nazaré, então, representa também a mulher que busca o seu semelhante nas tarefas de visitação aos enfermos, aos caídos, aos carentes, a todos aqueles que precisam de si. Até que vamos encontrá-la já envelhecida, vivendo agora com João, o evangelista, em Éfeso. Deixo para vocês, para todos os irmãos, todos os amigos, uma referência maravilhosa. Procurem no livro A Boa Nova, procure no livro de Divaldo Pereira Franco, Primícias do Reino, o encontro de Maria com Maria de Magdala. Talvez este seja um dos momentos mais lindos do cristianismo. Quando aquela mulher que fora a mais linda de toda Jerusalém, agora leprosa, encontra-se com Maria, já nos estertores da vida. Então Maria é esta mulher. Maria representa para todos nós a mulher transformada, a mulher exemplo, a mulher mãe, a mulher trabalhadora, a mensagem viva do amor ao próximo. Para terminarmos, alguns homens devem estar pensando assim: mas se Maria é tudo isto para as mulheres, o que seria Maria para nós? Então nós podemos dizer assim: não existe o masculino puro e nem existe o feminino puro. Dentro de cada homem, a estrutura física, ela é simplesmente física, mas o espírito é assexuado. Então, dentro de cada um de nós, existe uma parte que é masculina e uma parte que é feminina. Estas partes se materializam em nós como sentimento e razão. E Maria
Para nós homens, Maria é a mensagem que deve transformar o nosso sentimento. Muito obrigado e até uma próxima.